Fala, my friends! Bom dia a todos vocês. Hoje estou fazendo o pré-market na segunda-feira. Final de semana tirei para descansar, então acabou que domingo não consegui fazê-lo. A ideia principal aqui é sempre, aos domingos, compartilhar com vocês um pouco mais sobre a minha visão sobre o mercado, consequentemente identificar oportunidades nesse mercado de ações. Ou seja, separar algumas ações e através disso nós termos um benchmark, uma ideia de como são as estratégias sendo aplicadas na prática com o único objetivo: se proteger daqueles movimentos longos de mercado, aqueles movimentos bruscos e ganhar dinheiro ao longo do tempo trabalhando com ações. Eu costumo dizer que o day trade é o meu salário, ações são o meu patrimônio. Então a ideia principal aqui é justamente essa, falarmos sobre ações. Se a ideia é justamente essa, falarmos sobre ações, nada mais objetivo do que ir ao gráfico, ir ao planejamento ali do pré-market em relação a essas ações. Dá uma olhadinha aqui, essa aqui é a minha tela do Profit, é onde eu faço as minhas análises, basicamente onde eu crio as minhas oportunidades. Aqui a imagem está um pouquinho acima, vou organizar aqui, mas partindo do pressuposto de que aqui aos domingos há sempre um estudo de ações, eu tinha separado algumas ações para discutirmos e conversarmos durante a semana. São essas ações aqui, ó, tá vendo? Deixa eu só organizar isso aqui, vou deixar aqui no cantinho. São essas ações aqui. Mas eu não quero falar diretamente em cima disso por enquanto. Eu quero fazer um resumo para você de como aconteceu na semana, qual que era a expectativa e onde falhamos. Por quê? Essa semana foi uma semana de prejuízo, não foi uma semana de lucro. Se a ideia principal é ficar rico operando ações, a ideia é que a gente bata pelo menos esse cara aqui, ó, que é o Ibovespa. Se eu colocar num gráfico anual do Ibovespa, que é o principal índice acionário brasileiro, só para você entender, o Ibovespa ele é composto por 56 ações do nosso mercado Brasil, na Bolsa. Dessas 86, não 56, 86 ações, cada um tem um peso em cima do Ibovespa. E isso a gente conversou na última vez que nós discutimos aqui sobre esses pesos, sobre a importância de entender basicamente cada setor. Dá uma olhada. Eu preparei aquela planilha para vocês no domingo passado, foi essa aqui. E eu mostrei através dessa planilha que a empresa que tem mais participação hoje, representatividade, perdão, no Ibovespa, é a Vale. A Vale é a empresa que tem mais relevância hoje no nosso mercado de Ibovespa, certo? Do principal índice acionário brasileiro. Depois eu tenho Itaú e depois eu tenho o Petrobras, que se somar, você tem um índice de representatividade de 11,73%, ok? Então, o que significa isso? Cada movimentação do índice Ibovespa, só a Vale tem uma representatividade de 12,48%. E aqui, o legal é que vocês vão aprendendo a quais ferramentas que eu trabalho. Aqui, se você vier aqui digitar assim, calculadora Unibroker, você consegue ter acesso aqui a basicamente uma calculadora onde você consegue visualizar quem está puxando mais o Ibovespa, quem está puxando menos, quem está puxando para baixo, quem está puxando para cima. É interessante isso aqui, por exemplo, no último pregão do dia 4/10, porque o mercado ainda não abriu, é 9,28, quem abriu foi os futuros, ou seja, índice, dólar. Aqui ó, você consegue perceber que só a Vale tem uma pressão vendedora no nosso mercado para baixo de 164 pontos. Olha que interessante. Rente, que é Localiza, fez com que o mercado subisse 72 pontos. Então, nessa queda de braço entre compradores e vendedores, é determinado o quanto houve de valorização ou desvalorização nesse índice, nesse dia, ok? E na semana passada, quando eu vim aqui no domingo,
A ideia principal que o mercado estava desenvolvendo era isso aqui, ó. Nós estamos em tendência de baixa num período secundário. Como assim? Numa tendência primária, nós estamos em alta. Veja só. O bom do gráfico é isso, que você consegue perceber numa simples análise qual que é o movimento que está acontecendo no nosso mercado. Então, olha só, numa tendência primária, nós estamos em alta. Só que numa tendência secundária, isso aqui é a tendência secundária. Isso aqui é a tendência secundária. Nós estamos em queda, que é o que está acontecendo aqui, ó, nesse exato momento, ok? E na semana passada a ideia principal era que ele viesse aqui no fundo anterior, na região dos 130 mil pontos. E definitivamente ele quase chegou lá, né? Porque a gente teve aqui, ó, vou tirar todos esses estudos aqui, que eu acho que vai facilitar a nossa vida. Se nós formos observar, isso aqui foi segunda-feira. Olha lá, pregão do dia 30/9. A análise de domingo era essa. E o que o mercado vai fazer, né, a partir desse momento? E o mercado ele fez, logo no primeiro dia, no dia 30, ele desenhou esse movimento. Eu já fiquei todo faceiro, né? Porque eu já imaginaria que ele ia fazer esse movimento. Só que quando está muito bonito o movimento, pode saber, o bobo é você. Eu costumo falar isso. E definitivamente no próximo dia, ó, o que ele fez? Deu esse sustinho aqui, ó. Ele foi lá nos 135 mil pontos. Eu tenho uma posição de swing trade aberta, vendido no 135. O que é isso? Mais para frente eu vou explicar para vocês o que seria. Mas se fosse dar um resumo, eu quero que esse mercado caia. Por que eu quero que esse mercado caia? Porque vai me dar mais dinheiro se ele cair, ok? E aí, no dia seguinte, aqui já logo nesse dia também, ele pegou uma pressão vendedora, depois que ele bateu 135 grande. E no pregão de quinta-feira, o mercado corrigiu bem. Ele chegou a cair ali algo em torno de 1,38%. Chegou a cair até um pouco mais, 1,5%, mas aí voltou ali no final do pregão. E aí, na sexta-feira, ele deixou esse candle aqui dessa maneira. Okay? O que eu imagino? Eu imagino ele vindo agora nessa semana na região dos 130 mil pontos, porque ele testou 135, não passou, ele deve vir na região dos 130. Mas eu acho que ele não vai muito além. A tendência primária é de alta. Então, se a tendência primária é de alta, as minhas posições precisam ser compradoras aqui no mercado. Okay? Mas eu tenho uma tendência secundária de queda. Mas eu vou mostrar para vocês alguns ativos ali em cima. Você vai perceber que essas ações, por mais que a gente tenha uma pressão muito grande de vendas, as ações não mexeram. As ações que vão me dar ótimas oportunidades na semana. Né? Então, o Ibovespa ele se movimentou dessa maneira na semana passada. E a gente teve payroll. O que é payroll? Payroll é um dado que vem nos Estados Unidos mostrando como está o desemprego lá na terra do Tio Sam. E nesse caso, na sexta-feira, o payroll veio com uma criação de 254 mil novos empregos. Acho que foi isso, 254 mil novos empregos. E foi acima das expectativas. Essa acima das expectativas gerou um certo tipo de pressão no nosso mercado. Porque se a ideia principal era gerar novos empregos, sugere-se que a economia está aquecida. Se está aquecida, você tem que analisar as questões de inflação. Tudo que se refere a juros refere-se ali à inflação lá e também aqui no Brasil. Então, peraí, se eu tenho um mercado aquecido, ou seja, criando novos empregos, então quer dizer que de repente eu preciso trabalhar os meus juros lá. E aí o mercado de bolsa de valores é tudo sobre juros. Por quê? Porque se você tem um aumento de juros, você tem um certo tipo de fuga de capital das bolsas. Então, se você tem uma fuga de capital das bolsas, as bolsas caem. Então, entender sobre juros, entender sobre bolsa, fluxo estrangeiro é muito importante. E aí, eu vou trazer um dado para vocês aqui. Já trouxe a calculadora do Unibroker, mas eu quero trazer esse boletim informativo que a própria B3 ela compartilha diariamente. Se você for ali,
e digitar boletim diário, você consegue ter essas informações. O que significa esse boletim diário? Aqui você tem alguns indicadores. A posição dos institucionais, porque a bolsa hoje, as pessoas que operam o mercado, eles se resumem em 5 pontas. Quais são essas 5 pontas? Vou abrir o meu termômetro aqui porque eu acho que é mais fácil você visualizar através do termômetro. O termômetro é uma ferramenta que eu utilizo para fins de análise e tomada de decisão. Aqui, ó, eu tenho essa planilha. Nessa planilha mostra alguns agentes. Quais são esses agentes? Estrangeiros, institucionais, pessoa física e bancos. Quem está faltando aqui? Aqui no boletim diário você vai saber, dá uma olhada. Investidores individuais, investidor estrangeiro, institucionais financeiros. O que é institucionais financeiros? É justamente quem está aqui observar. O que seria este institucional? São market makers. O que são market makers? São agentes financeiros que estão ali justamente para fazer preço. Ou seja, eles são pagos, eles recebem subsídios para fazer com que aquela ação ou aquele ativo ele gere mais volume. Ou seja, ele provê liquidez para você. Enquanto você quer comprar uma ação, por exemplo, tem que ter sempre um vendedor, tem que ter sempre um comprador. Consequentemente, há um bom mercado nisso aí. Enfim, instituição financeira. Olha, o mercado hoje ele é composto por bancos, então. Ele é composto por gringos, estrangeiros, ele é composto por institucionais, são fundos de investimentos e são compostos ali por pessoas físicas, eu, você e nossos chamados de varejão, certo? E aqui é interessante comentar porque nos últimos dias nós tivemos uma fuga de capital estrangeiro do nosso país. E olha para você ver, só o investidor estrangeiro ele corresponde a mais de 50% de todo o volume. Olha lá, que interessante. Aqui, nos mini contratos de índice, esse aqui, o volume total, você tem um 28% de participação do investidor estrangeiro. Aqui, no total mensal, você tem 56% de participação do investidor estrangeiro. Então, aqui no pré-market, o que você aprende? Não é somente criar oportunidades de ações, mas você aprende tudo relacionado ao mercado de bolsa de valores, tudo relacionado ao mercado de ações. E você consegue perceber que mais de 50% do fluxo, ou seja, do dinheiro que está ali sendo movimentado, compras e vendas de ações, são de gringos, são estrangeiros. Então, os estrangeiros, eles detêm a maior fatia do bolo. Então, se você tem uma fuga de capital estrangeiro do nosso país, consequentemente, você tem uma pressão vendedora no nosso índice muito grande, nas nossas ações. Então, baseado nisso, é muito importante você fazer uma análise sob o ponto de vista de investidor estrangeiro. O quanto aportou, o quanto saiu e qual é o saldo, ok? Mas, seguindo um pouquinho mais objetivo ainda, mais adiante, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Através do Profit, que é a minha plataforma onde eu faço as minhas análises e, consequentemente, as minhas execuções de ordens, ok? Eu consigo perceber através do gráfico, utilizando bandas de Bollinger, seja mais estratégia, mais fina, ok? E através de médias móveis, e aqui vale salientar que eu utilizo uma média móvel de 9 e 21 exponenciais. O que é essa média móvel? É a média dos preços. Ó. Nos últimos 9 pregões, qual que foi a média dos preços? Nos últimos 21 pregões, quais foram as médias dos preços? Então, a linha preta é a linha média móvel de 21 períodos e a linha fúcsia, que é essa roxa aqui, rosa, é a média móvel de 9. Eu utilizo as bandas de Bollinger para que eu consiga entender o seguinte, ó, o que aconteceu com a Ambev nessa semana. A gente comprou a Ambev, eu comprei a Ambev nessa semana e aqui aconteceu uma coisa interessante. Ela deixou um candle de reversão acima da banda de Bollinger superior. E isso é
eu costumo fazer a seguinte frase em relação a isso. Fechou fora, fechou dentro. Fechou fora, a probabilidade de fechar dentro os preços no próximo pregão é muito grande. Foi o que aconteceu. Aqui não aconteceu, fechou fora, mas não fechou dentro. Mas aqui deixou esse short em stars aqui. O que é isso? É um padrãozinho da análise técnica. Ó, shorting stars, análise técnica. Quando você digita isso aqui, você tem essa seguinte análise. Na análise técnica, o padrão de candlestick, conhecido como shorting star ou estrela cadente, é um sinal de reversão de baixa. É um padrão gráfico muito procurado e conhecido com uma precisão de 60% de acerto. Tudo que você vê ali no gráfico, aqui, tem um estudo para isso. Algumas pessoas utilizam a análise fundamentalista, outras pessoas utilizam a análise técnica, outras pessoas utilizam a análise quântica. Cada pessoa utiliza uma análise para comprar ou vender aqui nesse mercado. Eu utilizo a análise técnica em paralelo com um cenário mais macro, ou seja, eu analiso o mundo para tomar a decisão aqui no local, que é Brasil, certo? E, consequentemente, ao tomar decisão aqui, eu utilizo a análise técnica em algumas estratégias, né? Então, assim, observando a análise técnica, aqui, eu vejo no Ibovespa para essa semana muito mais uma consolidação de preços entre os 134 e os 130. Peraí, se eu tenho uma consolidação de preços, eu preciso procurar ações que me gerem oportunidades para que eu compre e faça a mesma coisa que aconteceu com a Ambev. Veja, Ambev, no dia 30/9, que foi aqui, eu fiz uma entrada no leilão de abertura em R$ 12,94. Aqui. Ela chegou a ter uma valorização de 5%. Então, se eu comprei aqui e aqui eu tinha 7%, 5% é onde eu faço uma parcial. O que é isso? Eu comprei 100, por exemplo, e tiro 50 com 5% de ganho. E as outras quantidades de ações, eu coloco sempre um stop no preço de abertura, que está aqui. Então, para encontrar novas Ambevs para a semana, eu basicamente tive que ir atrás ali de oportunidades. E para ir atrás de oportunidades, eu pego todas as ações do nosso Ibovespa. Está andando aqui, o mercado está girando por conta do mini contrato de índice, tá vendo? Aqui. Eu passo a operar agora depois das 10 horas. E o mini contrato de índice está ali circulando, abre às 9 horas. Né? Mas, voltando aqui, eu olho todas as 86 empresas do Ibovespa e passo a encontrar oportunidades aqui para a minha semana. As ações que mais me geraram atenção para essa semana foram essas que estão aqui em cima. E eu vou comentar cada uma com vocês. Então, para encontrar novas Ambevs, novas empresas que vão gerar lucros durante a semana, eu separei essas ações aqui em cima. A primeira delas, BRKM5, Braskem. E aí eu gostaria de mostrar para vocês a tendência de alta nos últimos 2 meses e meio, que está presente no ativo. Queria apresentar para vocês esse site, que é o Fundamentos. E aqui, ao digitar BRKM5, você vê que é uma empresa do setor químico. Ou seja, a gente vai analisar todas as ações que eu mencionar aqui, qual é o setor dessa ação. E, ao olhar BRKM, você tem todos os números fundamentalistas da ação. Ou seja, números de resultados da companhia. O EBITDA, aqui você consegue fazer um cálculo de liquidez, você consegue verificar se a empresa está faturando mais, está faturando menos, está aumentando a sua despesa, está acrescentando mais valor ao seu caixa, enfim, todas as informações fundamentalistas você encontra aqui nesse site Fundamentos. Eu gosto de trabalhar bastante ele, certo? Ok. Colocando BRKM5, então você vê que é uma empresa do setor químico. Não trabalho para fins de swing trade com análise fundamentalista,
lembrando, eu trabalho sempre com uma análise técnica e uma análise macro, ok? Baseado aqui, então, eu encontro compra no leilão de abertura hoje, vai ser agora, daqui a 1 minuto e meio, vai começar o leilão de abertura das ações, ok? Esse leilão de abertura, ele vai de 9h45 até basicamente 10 horas. Tem 15 minutinhos onde vai reunindo todas as ordens. Depois de reunir todas as ordens, você tem um start das negociações que entra em um período randômico. Qualquer hora abre depois das 10 horas, ok? Então tá bom. BRKM5, a primeira ação que eu vou entrar durante essa semana, ok? A segunda ação é Neve 3. Observe o seguinte, em Enev 3, as bandas, que são uma importante estratégia que eu trabalho, elas vão se fechando aqui, gerando para mim oportunidades. Porque quando elas se fecham, em algum momento você tem uma abertura dessas bandas. E é justamente onde está o meu lucro, quando elas se abrem. Quando elas se abrem é porque os preços estão forçando essas aberturas. Foi o caso que aconteceu aqui. Olha aqui, os preços forçaram a abertura para cima dessa ação. Aqui é a mesma coisa que eu quero. Quero que force o mercado para cima. E os preços estão trabalhando em cima das médias móveis, ou seja, a probabilidade de você ter uma abertura para cima é muito grande. Então, Enev 3, se eu digitar aqui, você vai perceber que é uma empresa do setor de energia elétrica. É um setor geralmente defensivo para o nosso mercado, ok? Então, a primeira ação da semana, e eu sempre compro ali no leilão, ok? BRKM5, ativo e leilão, começou. No momento, reunindo as compras e as vendas, vai abrir num preço teórico de R$ 20,17, onde se fechou aqui na sexta-feira. Tudo bem? Então, BRKM5, Enev, IRB, vou voltar a falar de IRB porque, na minha opinião, ela gera aqui para a gente uma baita oportunidade. Olha as bandas como estão. Só que os preços estão para baixo das médias. Isso é ruim. Por quê? A ideia é que ela continue aqui para baixo. Isso é um ponto negativo ali na minha análise, ok? Mas gera para mim uma oportunidade, porque eu imagino que esse mercado aqui ele é comprador para IRB, ele não é vendedor. Eu vou me arriscar, mesmo que está fora aqui dos meus parâmetros, ou seja, as bandas bacana, é um fator positivo para fazer a entrada. Um fator negativo seria que os preços estão para baixo das médias móveis de 9 e 21 períodos. Isso aí é complicadinho aqui para mim. Mas, considerando que aqui num semanal eu tenho um cenário muito mais altista do que baixista, observe, eu encaro uma IRB lá para a região dos R$100 nos próximos meses. Nesse caso, seria muito mais você fazendo um position, né? Mas eu encaro aqui nessa semana em IRB uma ótima oportunidade para minha semana. Aí eu estou na dúvida aqui, porque eu já tenho 3 ações, vou escolher 2. Dessas 3 ações aqui, eu preciso escolher 2. A primeira é a Lojas Renner, Varejo Brasil. Observe a força que está esse ativo para cima, tendência alta e clara de alta. Olha a Vivo. A Vivo, eu me posicionei durante a semana, só que ela está em cima de uma linha de tendência de alta. Observe. E me estopou isso aqui, né? E a última, eu tenho Grupo Natura, que está fazendo aqui um pivô de alta. Está em cima de uma resistência aqui em cima. Um pivô de alta que pode forçar a abertura dessas bandas. Tá vendo aqui? Então, dessas 3, eu tenho que escolher uma. Eu vou escolher, logicamente, Vivo, logo de cara, e vou ficar na dúvida entre Lojas Renner e Natura. Porque é varejo, então eu vou ter que escolher uma ou outra para essa semana. Veja só, a Lojas Renner me aparenta estar mais bonita, mas não tem, de repente, a mesma capacidade de rompimento que a Natura tem. Deixa eu ver a Natura aqui. A Natura está numa consolidação já tem um tempo. A Lojas Renner não. A Lojas Renner vem crescendo ao longo dos anos, como é que se diz, ao longo dos meses. Olha só, de forma bem proveitosa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir a Natura daqui e vou trabalhar com Lojas Renner.
Então eu tenho BRKM5 para semana, ENEV, IRB, Vivit e Lojas Renner. E no final da semana, ou seja, no domingo, próximo agora, eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês como foi a minha semana. Olha, a minha semana passada ela não foi uma semana tão boa, observe. A gente vai trabalhar sempre com essa planilhazinha aqui. Ó. E essa planilhazinha aqui, qual que é a ideia? Fazer com que eu consiga deixar de forma transparente quais estão sendo os meus saldos. Não foi uma semana muito boa, observe. Eu perdi em CEMIG, IRB, ITSA e Vivit. E isso fez com que a minha carteira de ações ela caísse 1,60 na semana. Tá vendo? A ideia disso aqui é somente que você aí que está do outro lado, você consiga observar aqui, primeiro, uma transparência e segundo, se as estratégias elas estão sendo bem aplicadas. Consequentemente, você vai aprendendo ao longo do tempo, ao longo dos próximos pré-markets. Né? Então, veja só, na próxima semana eu vou vir aqui e eu devo colocar BRKM5, eu devo colocar Vivit, eu devo colocar IRB, eu devo colocar todas as ações que eu mencionei aqui para vocês. ENEV, Lojas Renner e ver quais serão os resultados da semana. Então, essa semana, todas as minhas pontas são compradoras, vou comprar ao invés de fazer vendas a descobertos. E todas essas posições ali, elas terão um stop de 5,5% e alvos de 5% e 10%. Ou seja, entrei numa ação, alvo 5%, primeiro alvo. Segundo alvo, 10%. Deu 10%, passa a conta, fecha a conta, né? Passa a régua, encerrou ali a operação, certo? Olha, é muito importante para que a gente perpetue esse conhecimento aqui. Hoje você aprendeu várias coisas comigo, o site Fundamentos, calculadora do Unibroker, investidor estrangeiro, participação aqui, dentre outras coisas que você aprendeu comigo aqui. Consequentemente, a ideia é sempre essa, trazer conteúdos que você aprenda, fazer conteúdos aqui com que você cresça ao longo da sua jornada ali, sendo um investidor. Só que eu preciso da ajuda de vocês. Em que sentido? Olha, comentar aqui, interagir comigo, fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Consequentemente, chegando ao maior número de pessoas, você vira referência ali nesse aspecto, nesse nicho. E aí eu conto com a ajuda de vocês. Se inscreva nesse canal, curte aqui esse vídeo, de repente deixe um comentário, um feedback, uma sugestão, e aí eu vou ali recepcionar isso e, consequentemente, a gente vai fazer crescer esse quadro aqui do pré-market. Valeu? Olha, um merchanzinho aqui antes de ir embora. Veja só, eu tenho um grupo, esse grupo é chamado de Canal Venture, onde você consegue ter várias informações durante o pregão, até mesmo durante as semanas. Isso tudo através do seu e-mail. Olha só, se você se inscrever aqui no Boletim Venture, você recebe informações do mercado todos os dias. Porque quando você se inscreve aqui, você se inscreve numa newsletter. Essa newsletter, você ali recebe e-mails e ali dentro daquele e-mail tem um botão chamado Canal Venture. Você pode fazer parte do Canal Venture. Vou mostrar para vocês aqui como é o Canal Venture. E ali a gente alimenta de mensagens e oportunidades durante o pregão. Consequentemente, você que opera mercado ali vai ficar antenado o que está acontecendo e quais são as oportunidades que o mercado está te gerando, tá bom? Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Aqui no... quer ver? Aqui. Olha para você ver, essas informações aqui todos os dias você tem acesso. Ó. Calendário econômico, o que tem hoje para a semana, certo? Quais são as principais cotações do mundo e também Brasil, das commodities principalmente. E aqui relatório semanal, enfim, aqui informações sobre o intraday, o mercado mesmo de trading. E aqui certamente você vai se amarrar bastante dentro desse canal. Canal Venture. Mas para isso você primeiro se inscrever aqui, ó, na nossa newsletter. Só deixa o seu e-mail, se inscreve, é bem rapidinho, você vai ter várias informações
durante ali o pregão, tá bom? Valeu, my friends? Então, um grande abraço a todos, até o próximo pré-marketing. Tchau, tchau!